Capítulo 10, versículo 1 do profeta Daniel. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se completaram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Só até aqui, feche os olhos mais um momentinho. Poderoso e eterno Deus, em nome de Jesus, todos os demônios que se levantaram já estão amarrados nesta noite, no poder do nome de Jesus. Este principado de demônios que se levantou contra a pregação do Evangelho nesta noite, já foi amarrado na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, abre os céus nesta noite, porque nós veremos coisas novas. O teu sobrenatural virá nesta noite. Esta pessoa, meu Deus, que vem sendo afrontada pelo diabo, pelos demônios, pelo inferno, ela será livre nesta noite. Ela crescerá em unção, em graça e comunhão contigo, meu Deus. Muito obrigado por esta noite, Senhor da glória. Abre o céu sobre nós e faz coisas maravilhosas, em nome de Jesus Cristo. Senta, meus irmãos, para escutar a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Os irmãos conhecem, toda a igreja conhece esse homem, muito pregado nas igrejas, o profeta Daniel. A Bíblia mostra algo interessante, irmãos, já nos primeiros capítulos do profeta Daniel. Talvez nós olhemos e perguntemos: mas foi Deus quem escolheu Daniel? Por isso que ele se destacou dos seus companheiros que também tinham sido deportados por Nabucodonosor para a Babilônia. Mas na verdade, meus irmãos, Daniel não se destacou somente porque Deus o escolheu. Não, Daniel tinha iniciativas. E a Bíblia mostra, por exemplo, que quando ele chegou na Babilônia, que eles receberam a ordem do rei da Babilônia para serem ensinados na cultura dos babilônios,
para receberem a ciência dos babilônios, para mudarem os seus nomes, para comerem a comida dos babilônios, Daniel se destacou, porque ele tomou a iniciativa de dizer que não se contaminaria. Por isso que ele começou a se destacar, e o Deus Todo-Poderoso achou interessante a posição daquele jovem num país estrangeiro, com costumes tão diferentes, com os seus deuses, as suas idolatrias, e Daniel longe da sua família. Talvez pudesse e teria todos os motivos, não fosse ele um crente de verdade, para desconfiar de Deus, para estar magoado com Deus, que não dera o livramento, e ele estava afastado da sua família. Daniel não era um homem comum, não, ele era da linhagem real, e agora estava na Babilônia como um prisioneiro, mas ele começou a se destacar, e a Bíblia diz que Deus deu entendimento, ciência e sabedoria para os companheiros de Daniel. Porém, para Daniel, a Bíblia diz que Deus deu entendimento nos sonhos e nas visões. Daniel, meus irmãos, ele foi um carismático, antecedendo em milhares de anos os dons do Espírito Santo que estariam com a igreja. Daniel já recebeu por fé, porque ele se destacou dos seus companheiros. Mas o profeta Daniel, meus irmãos, se destaca tanto na Babilônia, que mesmo em meio às mais ferrenhas provações, ele não se contaminou, porque ele colocou um propósito: eu não vou me contaminar na Babilônia. Daniel, num país estrangeiro, sabia que se Deus tinha levado ele para lá, é porque tinha um propósito. E a Bíblia diz, meus irmãos, que depois de passado um certo tempo, eu não sei se os irmãos perceberam, mas nos versículos que nós lemos, nós chegamos a um versículo, a uma parte que Daniel disse: eu estive triste por 3 semanas completas. E por quê, meus irmãos? Porque ele decidiu buscar mais intensamente a presença de Deus em jejum e em oração. E por quê? Qual era o propósito de Daniel em buscar a presença de Deus mais intensamente no jejum e na oração? Primeiro, porque ele examinou o livro do profeta Jeremias e entendeu pelo livro do profeta Jeremias que já tinha acabado o tempo do cativeiro. 70 anos tinha dito o profeta Jeremias, e Daniel foi para o jejum e a oração em busca de uma restauração para o seu povo. Mas não era só isso, não. Ele era um homem ousado. Daniel queria conhecer o modo de Deus trabalhar na humanidade. Daniel queria saber, inclusive, irmãos, o que é que Deus tinha reservado para os tempos finais na terra. Aleluia, glória a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque é assim mesmo com a pessoa que vai buscando a Deus de todo o seu coração. Ela não se limita na presença de Deus, mas quanto mais ela vai buscando, mais fome e mais sede ela tem. E eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite para perguntar aos irmãos que estão ouvindo a palavra de Deus: quem já experimentou esta sede na presença de Deus? Levanta a mão que eu quero ver. Quem pode nesta noite dizer: eu quero conhecer mais, não me satisfaço com aquilo que eu tenho, eu quero mais da presença de Deus? Quantos desejam isso? Levante a mão. Pois se o teu pensamento, o teu desejo é sincero, a partir de hoje Deus vai te revelar coisas grandes. Como
irmão Daniel. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero, irmãos, para nós adiantar nesta noite, que nós possamos compreender o capítulo 10 do profeta Daniel. Ele foi para a oração e o jejum, diz a palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu quero destacar está no capítulo 10, aleluia, versículo de número 2 e 3, quando Daniel foi para o jejum e a oração em busca de uma resposta. No versículo de número 2, ele se entristeceu, porque Israel estava sofrendo, oprimido, e quem conhece as coisas espirituais sabe que quando Deus escolhe um povo, não é da vontade de Deus que o seu povo seja escravo do adversário. E Daniel via o Deus Todo-Poderoso tinha escolhido Israel, e ele olhava para Israel agora, e Israel era reduzido a um povo cativo. Muitos já estavam contaminados, adorando os deuses da Babilônia, e Daniel não podia aceitar aquilo. Israel era o povo escolhido de Deus, o Todo-Poderoso. Então no versículo 2, ele estava entristecido por causa do pecado de Israel, por causa da opressão de Israel, do cativeiro de Israel. E no versículo 3, ele tomou uma atitude por causa da sua tristeza, foi para o jejum e para a oração, e Daniel estabeleceu um propósito. E nós, olhando para a palavra de Deus, meus irmãos, nós dizemos assim: eu vou fazer a campanha de Daniel, 21 dias de oração e de jejum. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso. O nosso Deus olha para o propósito do nosso coração. Mas a verdade, irmãos, é que Daniel não disse: eu vou jejuar e orar 21 dias. Ele não disse isso. Ele começou a buscar a Deus, determinado a buscar a Deus em jejum e oração, durante quanto tempo fosse necessário. Acontece, irmãos, que a resposta veio no 21º dia, mas eu tenho certeza que se a resposta não tivesse vindo no 21º dia, ele continuaria orando, ele continuaria jejuando, ele continuaria se humilhando. Daniel tinha um propósito. Quando ele começou a sua oração, a sua humilhação na presença de Deus: eu vou buscar a Deus até receber a resposta. Aleluia, glória a Deus. É verdade, querida igreja. E Daniel, meus irmãos, não era como muitos crentes que oram até chegar perto da bênção e desistem logo cedo demais e não recebem a resposta. Não, Daniel tinha um propósito. Foi no 21º dia que ele recebeu a resposta. A Bíblia diz, queridos irmãos, no versículo 1 do capítulo 10 e na segunda parte, que tratava-se de uma guerra prolongada. Por quê, meus irmãos? Porque Daniel colocou um propósito e os demônios não se agradaram. Daniel colocou um objetivo e o diabo não estava satisfeito, porque Daniel queria a restauração do seu povo. Ele sabia que Deus era o Deus Todo-Poderoso e orou concordando com a palavra do profeta Jeremias, e o diabo não estava satisfeito. Eu tenho certeza, irmãos, que no primeiro dia, quando Daniel estava orando, ele estava animado. No segundo, no terceiro, mas a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que depois a coisa foi engrossando, depois a oração, aleluia, se tornou mais intensa, se tornou mais pesada, depois a oração se tornou mais, uma guerra se tornou mais
ferrenha. Por que, queridos irmãos? Porque é assim com todos os que colocam um propósito na presença de Deus. E por que é que muitas pessoas começam um propósito animados, fervorosos, mas quando vai, meus irmãos, uma semana de oração e jejum, a pessoa já está se arrastando, não aguenta mais, aleluia, glória a Jesus, parece que já não tem mais palavra, os céus se fecharam. Quando ela dobra o joelho, parece que uma parede de concreto vem sobre a sua cabeça. O que é isso, irmão? São resistências espirituais, porque o nosso negócio, quando nós oramos, é com as questões espirituais, e com Daniel não foi diferente. Mas entenda, ele tinha um propósito e foi até o fim para receber a sua resposta. Quantos entendem assim, meus irmãos? Levanta a mão que eu quero ver. O camana sumenei camanda lava sumene canto remaia. É verdade, louvado seja o nome do Senhor. Daniel colocou um propósito: vou orar até receber a resposta. E eu prego para você, querida irmã e querido irmão, que disse: olha, eu não busco mais a Deus, porque eu já fiz uma campanha de oração e de jejum e não me aconteceu nada, então não vou buscar a Deus. Primeiro, Daniel tinha certeza que ele estava buscando algo que era da vontade de Deus. E quando nós temos esta certeza, o que eu busco é justo, condiz com a palavra de Deus, é da vontade de Deus, eu sei com certeza que eu vou receber a resposta. Aleluia, glória a Jesus. Eu só não recebo se eu estiver buscando algo que não é da vontade de Deus, mas se a questão é justa, eu vou receber a resposta. E eu prego para você, irmã, irmão, que está me dizendo: mas você não sabe quantas campanhas eu já fiz de oração e de jejum e não recebi a resposta. E talvez você me diga: já fiz a campanha de Daniel. Não, a campanha de Daniel você não fez, porque Daniel colocou um propósito: eu vou buscar até receber a resposta. Para muitas pessoas, a campanha de Daniel pode durar uma semana, 2 semanas, 1 ano, 10 anos, 20 anos, não importa, meus irmãos. Deus é o Senhor do tempo. Continue orando se a causa é justa, até receber a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Daniel tinha fé, e se o anjo não tivesse vindo no 21º dia, ele continuaria orando, ele continuaria se humilhando e ele continuaria jejuando até receber a resposta. Eu chamo a atenção dos irmãos nesta noite, oh glória ao nome do Senhor Jesus, porque eu já estou sentindo a glória de Deus, para o capítulo de número 10 e o versículo de número 12. Veja, meus queridos irmãos, aleluia, glória ao nome do Senhor. Que maravilha, como é importante o homem e a mulher que servem a Deus terem comunhão com Deus. Só eles conhecem as coisas espirituais, porque Daniel disse: olha, os meus companheiros não viram nada. Claro, eles não estavam buscando a presença de Deus. Os companheiros de Daniel não viram nada. Eles sabiam que alguma coisa espiritual, sobrenatural, estava acontecendo, e ficaram com medo e fugiram com medo. Mas Daniel via a visão que ele descreve: um homem, aleluia, glória a Jesus, com as suas vestiduras parecendo ouro, os seus olhos como tochas de fogo. Talvez nós lendo possamos dizer: era uma teofania, era uma aparição de Deus, do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Não era, era um anjo que tinha sido enviado para dar a resposta ao profeta Daniel. E no versículo de número 12
está, meus irmãos, o nosso segundo ponto que eu destaco desta palavra, versículo de número 12, o anjo dialogando com Daniel, dizendo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas orações. Que maravilha, glória ao nome do Senhor. Mas a Bíblia diz ali, o anjo falando ainda, no versículo de número 13: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Veja que interessante, irmãos, quando o caso é sincero na presença de Deus, quando a oração é sincera, quando o propósito é de todo o coração, o anjo disse: Daniel, desde o primeiro dia eu vim para te trazer a resposta, porque foi ouvida as tuas orações. E a Bíblia diz que o anjo saiu com a resposta já logo na primeira oração de Daniel, para lhe trazer a resposta. Mas acontece, irmãos, que o anjo enfrentou uma oposição espiritual enquanto Daniel estava orando. E eu compreendo então porque é que o Novo Testamento fala de perseverança. Aleluia, glória a Jesus. Eu compreendo porque que Paulo, escrevendo a todas as igrejas as suas cartas, disse: perseverai em oração. Não é para orar um pouquinho só, não. Às vezes as pessoas não compreendem. Por que tem que orar tanto? Por que a igreja ora tanto? Por que todos os dias tem que orar tanto? Nós oramos tão pouco, meus irmãos. Aleluia, não é verdade? Nós oramos muito pouco. Jesus pregava o dia inteiro e orava a noite toda. Aleluia. Mas vai vir sobre nós o espírito de oração. Eu ainda creio nisso. E meus irmãos, a Bíblia diz que Daniel orando, e o anjo veio e trouxe uma revelação para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim para te trazer a resposta, Daniel, porque desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras. Mas o anjo veio, e a Bíblia diz que ele enfrentou uma oposição, e o anjo disse: olha, o príncipe do reino da Pérsia se colocou defronte de mim. Enquanto Daniel estava com o seu joelho dobrado orando, ele não sabia, mas nas regiões espirituais estava acontecendo um combate. O anjo que foi enviado para Daniel, meus irmãos, não era um anjo de guerra, era um anjo de comunicação. E o príncipe do reino da Pérsia ficou segurando o anjo 21 dias, mas Daniel estava em oração. Eu tenho certeza absoluta que enquanto se discorria nos ares esta batalha, Daniel sentia na terra o combate ferrenho, o combate espiritual, a resistência espiritual. Mas Daniel era homem de discernimento. Quanto mais o combate estava acirrado, mais ele orava. E eu quero dizer para você com isso, irmão e irmã, que diz: olha, eu não aguento mais. O Kamandanaga Sumede Cantorebanaia. Quando eu vou orar, parece que o inferno aparece para mim e eu não aguento. Continua, porque isto é um bom sinal. Deus já te ouviu desde o primeiro dia. Glória a Deus. Quantos acreditam nisso? Amém. Seja sincero, nós estamos em família. Quantos aqui estão em oração e dizem: olha, tá difícil a coisa, o diabo está aparecendo para mim e está me desafiando? Levanta a mão que eu quero ver. Glória a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia: desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras. Aleluia. Mas não recebi ainda. Vai, continua. Quem sabe tem um principado de resistência. Se Daniel tivesse desistido de orar, irmãos, e tivesse dito: olha, eu acho que o negócio realmente é que Deus não está me ouvindo, porque eu tenho certeza que enquanto ele estava lá orando, buscando a presença de Deus, o príncipe de demônios lá segurando o anjo de comunicação e os demônios lançando dardos em Daniel. Deus não vai te ouvir. Já se passou uma semana, desiste, desanima, tu enlouqueceu,
mostrar para você, é assim que acontece conosco, meus irmãos. É assim que acontece conosco, na nossa batalha espiritual. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Os demônios sempre tentam nos desencorajar, mas eu tenho uma boa notícia: se isso está acontecendo com você, é porque o diabo está preocupado. Você vai receber a resposta. Mas o diabo está se levantando contra mim, irmão. É uma boa notícia. Você é como Daniel. Se os demônios estão irados, bravos e lutando contra você, porque você colocou um propósito de oração e está buscando a Deus, e agora se levantou mais a luta ainda, a causa é justa. Agora tem crente que não é perseverante, ele se levanta cheio de fé, e eu vou buscar a presença de Deus, mas quando o diabo se levanta, ele cai por terra junto também, e depois tem que reconstruir tudo aquilo que ele perdeu. É verdade, irmãos. Tem pessoas que são inconstantes, não conseguem ter firmeza. O diabo já sabe onde é que vai prender ele, vai prender ela. Quando ele está ali buscando a presença de Deus, o diabo vem dar só uma cacetada, a pessoa cai por terra. Às vezes ele usa alguém para ofender você, às vezes ele levanta uma pessoa, às vezes ele lança um dardo. Os demônios sabem como trabalhar. E eu prego para você nesta noite que diz: eu tenho um propósito em 2017. Eu comecei 2017 em jejum e oração, e eu não vou parar de buscar a presença de Deus, porque este é o ano da minha vitória. Se as oposições estão se levantando, é um bom sinal e uma boa notícia. A causa é justa e já foi recebida por Deus, e se a vitória não chegou, ela já está a caminho. Já está a caminho. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, para nós encerrar nesta noite, o anjo disse para Daniel, no versículo 13, que o príncipe do reino da Pérsia tinha se colocado diante dele 21 dias, e a Bíblia diz que no 21º dia, então o anjo se cansou, ele pediu ajuda, não aguentava mais, e Deus enviou um arcanjo de guerra, o arcanjo Miguel, e enquanto o arcanjo Miguel ficou ali combatendo com o príncipe do reino da Pérsia, o anjo passou e levou a resposta ao profeta Daniel. Mas veja, irmãos, quando o anjo disse: o príncipe do reino da Pérsia me fez oposição, eu entendo pela palavra de Deus que o príncipe do reino da Pérsia não era um governante terreno, porque se fosse um governante terreno, o anjo teria podido vencê-lo sem o auxílio do arcanjo Miguel. Não, o príncipe do reino da Pérsia era um principado de demônios que governava o reino pecaminoso da Pérsia. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos irmãos, eu chamo a atenção da igreja, porque era tão nobre a causa de Daniel, e se agradou, e Deus se agradou tanto da causa dele, e incomodou tanto os demônios, que um principado de demônios, o chefe dos demônios da Pérsia, se levantou contra Daniel. Veja que a coisa era grave mesmo. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Às vezes você vai para a oração e vem algum demôniozinho e você já se incomoda. Imagina, irmãos, o príncipe de demônios que mandava na Pérsia. Aleluia, glória a Deus. A maior hierarquia de demônios da Pérsia se levantou pessoalmente para fazer oposição a Daniel. A coisa não foi fácil. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque os demônios trabalham assim. Eles demarcam territórios. Aleluia. Eles repartem territórios. Enquanto muitas vezes nós, os crentes, trabalhamos de maneira desorganizada, porque para Deus pode ser de qualquer maneira, os demônios se organizam. Eles demarcam território, dizendo: eu mando neste lugar, eu mando neste país, eu mando nesta cidade, eu mando nesta rua, eu mando neste bairro. Aleluia, glória a Deus. Mas nós não podemos aceitar isso, irmão. Veja só, um homem só conseguiu vencer no jejum e na oração um principado de demônios do reino da Pérsia, que dominava quase todo o Oriente Médio, do mundo conhecido da época. Um homem só venceu um principado de demônios. Muito mais nós
Muito mais a igreja, se nós estivermos unidos. Muito mais nós, meus irmãos. Aleluia. Deus. Às vezes você diz, olha, eu não vou ajudar na oração na igreja. Nem na minha casa eu vou orar. Não vou ajudar. Não é meu compromisso. Não é minha obrigação. Você faz parte do corpo. Nós fazemos parte do corpo. Aleluia. Se você ajudar, será mais fácil. Aleluia, glória a Jesus. Imagina, irmãos, um homem só venceu. Imagina se toda a igreja, nós somos muitos, estivermos unidos num propósito, jejuando, orando. Eu tenho certeza que esta cidade será transformada. Os nossos bairros serão transformados. Nossos vizinhos serão transformados. As nossas famílias serão transformadas. Os demônios de resistência cairão por terra. Deus vai operar maravilhas. Sinais começarão a acontecer. Maravilhas começarão a acontecer. O desânimo vai embora. A frieza vai embora. A carnalidade vai embora. As operações do diabo vão embora. As divisões vão embora. O diabo nunca trabalhou tanto como nessa última hora, porque a igreja nunca orou tão pouco como nesta última hora. A igreja nunca jejuou tão pouco, meus irmãos. A igreja nunca foi tão fraca como nesta última hora. Mas nós podemos mudar o quadro se nós obedecer a palavra de Deus e voltar ao jejum e à oração. Agora eu tenho uma notícia para você. Talvez você diga, estou orando e jejuando, te falta uma coisa. O anjo disse para Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que tu começaste, aplicaste o teu coração a compreender e a orar e a se humilhar na presença de Deus. Algumas pessoas oram e jejuam, mas elas não se humilham, porque elas acham que Deus tem obrigação de operar na vida delas. Se elas somente orarem e jejuarem, Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a fazer nada, meus irmãos. Aleluia. Ele é o Senhor das nossas vidas e nós somos servos. Na presença de Deus somos nós que temos que abaixar nossa cabeça. Aleluia. É verdade. E algumas pessoas pensam o contrário, que se elas orarem e jejuarem, então elas já fizeram tudo e Deus é obrigado. Elas podem colocar Deus na parede, Ele tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Glória a Deus. Nunca nos esqueçamos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém. E como a Bíblia diz, nós somos pó na presença de Deus. Amém. Ele tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Se você já ora e jejua, acrescente mais este item na tua luta, na tua lista de aquisições espirituais: Glória a Deus. a humilhação. Daniel orou, jejuou e se humilhou. Amém. E ele recebeu a resposta. Eu prego para pessoas que já estão orando e jejuando, mas que não se humilham Misericórdia. e não recebem a resposta. Aleluia. E o diabo está alegre com elas, dizendo, ora e jejua, mas não vai receber nada, porque não se humilha. E quem não se humilha não tem condições de obedecer a palavra de Deus, porque orar e jejuar não é obedecer a palavra de Deus. Tem muita gente que ora e jejua e não obedece a palavra de Deus, meus irmãos. Os servos do diabo jejuam também. Os satanistas jejuam também, para que os demônios trabalhem, e jejuam muito mais do que nós, e não estão obedecendo a palavra de Deus. Então orar e jejuar não é obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus é se humilhar. Senhor, eu quero que o Senhor me mude, Senhor. Na verdade, obedecer a palavra de Deus é quando eu chego na presença de Deus e me humilho, digo, Senhor, já estou orando e jejuando, mas eu tenho sido tão arrogante, eu tenho sido tão orgulhoso, Senhor. Eu tenho ofendido os meus irmãos, eu não tenho servido os meus irmãos. Tem misericórdia de mim. O diabo não gosta disso, meus irmãos. Quando nós começamos a fazer isso, então nós estamos começando a atingir a maturidade espiritual. Amém. Aleluia. Porque no mundo, meus irmãos, quem grita mais alto é o que manda, mas na presença de Deus, quem se humilha mais é o que cresce mais. Aleluia. Quem serve mais é o que está mais alto na presença de Deus. Quantos sabiam disso? Amém. Então eu digo para você nesta noite, que diz, eu já estou orando e jejuando, mas não pisem no meu calo. Aleluia. Eu sou convertido, mas meu facão não é verdade? Não pisem no meu calo. Misericórdia. Não, meus irmãos queridos, nós precisamos aprender com Jesus. Ele nos deixou o exemplo. Amém. E veja que Jesus podia matar todo mundo, e dava vontade dele fazer isso.
É verdade. Jesus disse para Pedro e os discípulos: ó, vocês não conhecem, nem sabem quem eu sou. Com uma oração Deus me manda 12 legiões de anjos. Mas eu quero me humilhar. Se o nosso Jesus se humilhou e foi exaltado, diz a Bíblia, nós precisamos seguir os seus passos. Amém. Queremos crescer na presença de Deus, sermos instrumentos de Deus, ver Deus operar na nossa vida. Queremos a glória de Deus, a unção de Deus, queremos o Espírito de Deus, queremos a transformação da nossa família, dos nossos vizinhos, queremos contribuir para o crescimento da igreja, queremos ver a igreja crescendo, queremos ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, desejamos os dons espirituais, queremos conhecer Deus, queremos chegar perto de Deus. Daniel orou, jejuou e se humilhou. Glória a Deus. E Deus soltou a sua bênção. Quando nós fazemos isso, irmãos, nenhum principado de demônios consegue deter a nossa vitória. Glória a Deus. Permaneça, irmão, continue, persevere, querido irmão e irmã. Você que já está orando, jejuando, você diz: olha, mas está tão difícil. Continue fazendo, buscando a presença de Deus. Não desanima. Se está difícil é porque a coisa está boa. Se está difícil é porque o diabo não está gostando da tua vitória. A tua vitória está chegando. Se está difícil, se está custando lágrima, se tem oposições, é porque você está no caminho certo. Não foi ninguém para a oração e o jejum como Daniel. Não, meus irmãos, porque quando a gente tem um propósito com Deus, a revelação de Deus é para nós. Muitas vezes nós ficamos esperando, mas bem que podia vir alguém para me ajudar. Aleluia. Ninguém me ajuda. Mas é assim mesmo, querido irmão e irmã. Quando Deus dá algo para nós, é para nós. E às vezes a gente dá uma de Abraão, na verdade, e traz um monte de gente junto, que só incomoda no caminho. Mas quando Deus der uma revelação para você, não tenha medo. Deus está contigo. Mas os demônios, eles não são nada. Eles não podem nada. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Tem um pregador que diz que o diabo é mais marqueteiro do que poderoso. Ele não tem autoridade contra a igreja. Ele não tem poder contra o nome de Jesus. Se um crente que ora em jejum e se humilha levantar a mão e repreender no nome de Jesus, não tem principado, casta, potestade e demônio que fique de pé. Eles caem por terra e nós vamos avançando na presença de Deus. Fica de pé, querida igreja, porque o tempo foi embora e a hora passa depressa. Eu quero chamar diante do santo altar aqui, irmãos. Nós vamos orar rapidamente. Você que diz: olha, realmente eu precisava escutar a palavra de Deus, porque eu estou cansado. É pecado nós estamos cansados? Não. Nós estamos num corpo de carne, somos seres humanos. Mas o Senhor nos ajuda. Quando nós chegamos na presença dele, dizendo: Senhor, renova minhas forças, porque a coisa está difícil. E esta é a noite de Deus renovar as nossas forças. Você que diz: estou cansado, mas eu quero perseverar, vem aqui na frente do altar que nós vamos orar. Você que diz: estou orando, mas a coisa está difícil, cada dia o diabo se levanta mais, parece que quanto mais eu oro, mais o diabo se levanta. Vem aqui que nós vamos orar por você também. Vai continuar se levantando, sim, mas você vai receber poder e autoridade contra ele, vai cair por terra. Vem depressa na frente do altar, meus irmãos, nós vamos orar todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou chamar o pastor Marlon para o microfone. Quero convidar a irmã Luciana, a pastora Valéria, para me ajudar na imposição de mãos. Vamos orar com fé em nome de Jesus. Vamos amarrar os demônios que se levantam contra as pessoas, para que não haja oração, para que não haja jejum, para que não haja perseverança, e Deus vai dar a vitória. Amém, meus irmãos? Vamos orar com fé em nome de Jesus.